Olá meus amigos do mundo motociclista, sejam muito bem-vindos de volta ao canal. No vídeo de hoje vou mostrar-vos em detalhe o NextRide G7, um sistema de ecrã inteligente com Apple CarPlay e Android Auto desenvolvido especificamente para motos BMW. Vamos começar por fazer o unboxing e ver o que vem na caixa, depois vou montá-lo na moto, e no final vamos ver o seu funcionamento real em estrada, incluindo a integração total com a BMW Wonder Wheel, que é um dos grandes pontos fortes deste sistema. Por isso, fica até ao fim porque há aqui alguns detalhes muito interessantes. Em primeiro lugar, quero agradecer à NextRide por nos contactar e ter enviado este G7 para podermos testar e partilhar convosco as nossas conclusões e opinião acerca deste ecrã inteligente. Mas vamos então agora avançar para o unboxing para ver o conteúdo da caixa. Gosto bastante do design da caixa, é um design minimalista, sem grandes exageros nem informação desnecessária. É aquele tipo de apresentação simples, mas elegante, apenas com o logotipo da marca aqui na lateral, a identificação do produto e uma imagem do G7. Tirando a capa exterior, encontramos uma caixa de cartão rígido, com um layout já mais genérico para este tipo de equipamentos, mas que continua a transmitir uma boa qualidade de construção e uma sensação clara de produto premium. Percebe-se que houve cuidado na proteção do equipamento. Mas vamos então abrir a caixa do NextRide G7 e ver com mais detalhe o que vem lá dentro. Vem tudo muito bem acondicionado e com uma apresentação cuidada, e podemos encontrar logo à partida um pequeno manual de instruções. Já sabemos que ninguém olha para isto, mas é bom para tirar alguma dúvida. Vamos deixá-lo aqui de lado. Seguida, por baixo desta proteção, temos aqui o nosso ecrã inteligente, o nosso G7. Vem muito bem acondicionado. Tem umas dimensões bastante generosas, e é mais pesado do que eu estava à espera. Parece bastante robusto. Vamos já ver com mais detalhe. De seguida temos aqui um conjunto de câmaras, frontal e traseira. Mas temos de ter atenção que estas câmaras são opcionais e têm de ser compradas à parte. A câmara apresenta uma excelente qualidade de construção, toda em metal. Temos aqui a segunda câmara, que apenas difere da outra pelo tamanho do fio. Pelo tamanho deste fio posso deduzir que esta será a câmara traseira. Também tem um peso considerável, vamos pôr aqui de lado. Continuando, temos aqui ainda um pequeno cabo, que vai ser utilizado para ligar as câmaras diretamente ao ecrã do sistema, garantindo a comunicação e a alimentação necessárias para o seu funcionamento. E temos também uma pequena chave para nos auxiliar na montagem do equipamento na moto. E é tudo o que temos na caixa. Continuando, temos então o nosso ecrã do G7, já com o seu suporte específico para encaixe na base de navegação original da BMW. Na parte inferior do ecrã encontramos a porta onde podemos inserir um cartão de memória, bem como a porta de ligação das câmaras. Tudo de forma discreta e bem integrada no conjunto. À primeira vista, e também ao toque, nota-se imediatamente que estamos perante um produto premium. O ecrã tem um bom tamanho, com 7 polegadas, é bastante robusto e transmite uma sensação sólida, com excelente qualidade de construção e de acabamento. Uma das grandes vantagens deste sistema é que ele foi desenhado para ser plug and play, ou seja, não estamos a falar de um ecrã universal simplesmente preso ao guiador, mas sim de uma solução pensada de raiz para encaixar perfeitamente na BMW tanto em termos de montagem como de integração visual. O NextRide G7 não é apenas mais um sistema de CarPlay no mercado. O grande diferencial aqui é mesmo a integração com a moto. Tanto ao nível físico como ao nível dos controles, algo que se sente logo desde o primeiro contacto. Tudo foi pensado para funcionar como se fosse equipamento original de fábrica. Antes de avançarmos para a instalação, há um ponto muito importante que quero referir. Como já vimos inicialmente, este sistema suporta também um pack de 2 câmaras Full HD. Uma frontal e uma traseira. É importante reforçar que as câmaras são opcional e não vêm incluídas de origem neste pack, tendo de ser compradas à parte. Estas câmaras funcionam como uma espécie de dashcam para a moto e começam a gravar automaticamente assim que o sistema liga. Ou seja, ligas a moto, o sistema liga e as gravações começam logo, sem precisares de fazer absolutamente nada. Isto é excelente tanto para a segurança como para o registro de viagens,
e pode ser muito útil em caso de algum incidente ou situação inesperada na estrada. As imagens são gravadas em Full HD, tanto à frente como atrás, e podem ser visualizadas diretamente no ecrã do sistema. No entanto, é importante ter expectativas realistas. Não esperem uma qualidade de imagem ao nível de uma GoPro ou de outra câmara de ação, porque não é esse o objetivo nem o fundamento deste sistema de câmaras. Outro ponto interessante a referir é que se a vossa moto não tiver sensores de pressão nos pneus, o G7 também suporta a sua ligação, permitindo que essa informação seja apresentada diretamente no ecrã, o que é uma mais-valia sobretudo em viagens mais longas. Vamos então montar o NextRide G7 na moto e ver na prática como é que ele se comporta. Se a tua BMW já tiver a base de navegação original, a instalação é extremamente simples. É literalmente encaixar o sistema na base, sem cortes de cabos, sem adaptações e sem necessidade de ferramentas especiais. No caso de optares também pelo pack das câmaras, basta posicionar a câmara frontal e a traseira e ligar os respectivos cabos ao módulo. Nada disto interfere com o funcionamento normal do sistema nem com o CarPlay. Assim que ligamos a moto, o sistema liga automaticamente. Na primeira vez que ligamos o G7 temos de fazer a sua ligação ao Apple CarPlay ou Android Auto. O processo é praticamente idêntico nos dois sistemas. No nosso caso, vamos utilizar o Android Auto como exemplo. A conexão é simples e rápida. Depois de iniciar o processo de emparelhamento no ecrã do G7, pegamos no nosso smartphone e abrimos as definições do Bluetooth. De seguida, procuramos novos dispositivos e na lista que aparece, apenas temos de selecionar o nome idêntico ao que vemos no ecrã do G7. Esperamos alguns instantes até que o emparelhamento seja concluído e, assim que surgir o pedido de permissões, basta aceitar para confirmar a ligação. Em poucos segundos, o dispositivo aparece como ligado no nosso telemóvel e está pronto. Não há grandes segredos aqui, é uma operação bastante simples, que qualquer pessoa consegue fazer, bastante seguir as instruções que aparecem no ecrã do G7. Pouco depois, já temos o Android Auto sincronizado com o nosso smartphone. Acredito que todos vocês já conhecem o Android Auto ou o CarPlay, por isso não vos vou amassar com uma demonstração detalhada. Mas o que vale a pena destacar é que a resposta ao toque é muito rápida e fluida, sem qualquer atraso, e a transição entre as várias aplicações, como os mapas, o Spotify ou o telefone, é também bastante suave e imediata. Dá mesmo aquela sensação de estar a usar um sistema bem otimizado e responsivo. Agora vamos ao ponto que para mim faz mesmo toda a diferença neste sistema. O NextRide G7 pode ser totalmente controlado através da BMW Underwheel, e esta integração muda por completo a forma como utilizamos o sistema enquanto conduzimos. Em vez de estarmos a tocar no ecrã ou desviar a atenção da estrada, conseguimos controlar tudo diretamente a partir do comando da moto de forma muito mais segura e intuitiva. Mesmo com luvas, tudo funciona de forma fluida, precisa e natural, o que é fundamental em condução real, seja em cidade ou em estrada aberta. Esta integração transforma completamente a experiência de utilização e é algo que simplesmente não encontramos em sistemas universais, que acabam por obrigar o condutor a interagir diretamente com o ecrã. Na prática, isto significa que consigo navegar nos menus, mudar de música, ajustar opções, fazer zoom no mapa ou selecionar diferentes funções sem tirar as mãos do guiador, mantendo sempre o controle total da moto. Como podem ver, consigo navegar nos menus do G7 e consultar todas as informações diretamente através da BMW Underwheel, de forma simples e muito intuitiva. E mesmo dentro do Android Auto ou do Apple CarPlay, como estão a ver, toda a navegação pode ser feita com a BMW Underwheel, desde mudar de aplicação até interagir com o mapa. Isto traduz-se em mais conforto, mais segurança e menos distrações durante a condução. Aqui sente-se claramente que este produto foi pensado de raiz para motos BMW e para quem realmente anda de moto no dia a dia. No menu inicial temos logo à partida acesso a um velocímetro, a uma bússola digital, a hora atual e a vários botões de atalho que nos permitem entrar rapidamente no Apple CarPlay ou Android Auto, ajustar o brilho do ecrã, aceder ao painel específico BMW, às configurações do sistema e também às câmaras.
Entrando agora no atalho para o menu de configurações, vamos então ver que opções temos disponíveis. Na primeira opção, tempo de gravação, podemos definir a duração de cada ficheiro de vídeo das câmaras, com opções de 1, 3 ou 5 minutos. Na segunda opção, temos a configuração para ativar ou desativar a gravação de áudio juntamente com o vídeo. A seguir, encontramos o botão auxiliar, que permite ativar ou desativar um botão de atalhos rápidos dentro do Android Auto, facilitando o acesso a determinadas funções. De seguida, temos a opção espelho traseiro, que ativa a câmara traseira para nos permitir ver o que se passa atrás da moto em tempo real. A seguir, temos a opção de proteção de ecrã, que permite desligar o display ao fim de algum tempo de inatividade. Pessoalmente não vejo grande utilidade nesta função para este tipo de dispositivos, mas fica disponível para quem quiser utilizar. De seguida, temos o ajuste de brilho do ecrã, onde podemos escolher entre o ajuste automático ou então regular manualmente o brilho ao nosso gosto. A seguir, temos a opção de configuração dos sensores de pressão dos pneus, onde podemos definir as pressões mínimas, máximas e as unidades de medida, em bar ou psi. De seguida, temos as configurações de data e hora do sistema. Mais abaixo, encontramos a opção para definir a linguagem do sistema com várias línguas disponíveis para escolha. A seguir temos a configuração das unidades de velocidade, onde podemos escolher entre km/h ou milhas. De seguida temos a opção para limpar o histórico de ligações de telemóveis ao dispositivo. Logo ao lado encontramos a opção para formatar o cartão de memória onde ficam guardados os vídeos gravados pelas câmaras. Abaixo temos as opções para restaurar as definições de fábrica e para verificar a versão do software instalada no sistema. Voltando ao menu inicial, temos um atalho para as câmaras que nos permite ver em tempo real a imagem da câmara frontal. Deslizando para a esquerda, vemos a imagem da câmara traseira. Voltando a deslizar, conseguimos ver as duas câmaras em simultâneo. E deslizando novamente, regressamos à imagem da câmara frontal. Aproveitando o facto de ser um dispositivo desenhado especificamente para a BMW, o G7 consegue comunicar com a moto e apresentar um conjunto muito completo de informações, através de um painel bastante semelhante aos mais recentes painéis digitais da marca. Aqui podemos ver informações como a velocidade atual, as rotações do motor, a autonomia, a temperatura do motor e a temperatura do ar, entre outros dados. Mudando de ecrã temos outro painel específico BMW, onde é apresentada a mudança engrenada, o odómetro, a voltagem da bateria, entre outras informações. Voltando a mudar de ecrã temos acesso ao painel dedicado às informações de pressão e temperatura dos pneus. E de seguida regressamos novamente ao menu inicial. Já em andamento, o ecrã, que conta com brilho adaptativo automático, continua perfeitamente legível, e acredito que mesmo com luz solar direta se vai comportar muito bem. A navegação funciona de forma muito fluida. O sistema responde rapidamente aos comandos da Wonder Wheel e tudo acontece de forma natural, sem atrasos ou distrações. É uma utilização muito transparente para o utilizador, quase esquecemos-nos que o sistema está lá a funcionar. Enquanto conduzo, as câmaras, se estiverem instaladas, estão a gravar automaticamente em segundo plano, sem interferirem em nada com a navegação, com a música ou com o resto das funções do sistema. Esta é uma das grandes vantagens de um sistema deste tipo. Não é preciso carregar em botões, iniciar gravações ou preocupar-se se está tudo a funcionar. O sistema liga, as câmaras começam a gravar e o utilizador pode simplesmente concentrar-se na condução. Na prática, isto funciona como uma dashcam permanente para a moto, o que acrescenta uma camada extra de segurança, seja para registar uma viagem, seja para servir como prova em caso de algum incidente ou situação inesperada na estrada. Outro ponto positivo é termos gravação frontal e traseira em simultâneo, o que nos dá uma visão muito mais completa do que se passa à nossa volta enquanto conduzimos. Vamos deixar agora aqui algumas imagens das gravações das câmaras frontal e traseira para vocês terem uma ideia da qualidade com que podem contar. Não estamos à espera de uma qualidade de imagem impressionante ou ao nível de uma câmara de ação, mas a qualidade apresentada é perfeitamente adequada ao propósito deste tipo de sistema, registro contínuo, fiável e automático da condução. Depois de testar o NextRide G7, fica muito claro que este não é apenas mais um sistema de CarPlay para motos. Confesso que acabou por me surpreender pela positiva, sobretudo pela qualidade de construção, pelo cuidado nos acabamentos e pela sensação geral de estarmos perante um produto sólido e bem pensado desde o primeiro contacto. Estamos a falar de uma solução completa, pensada ao detalhe para utilizadores BMW. Nível de integração muito próximo do equipamento original de fábrica, tanto a nível visual como funcional, algo que nem sempre é fácil de encontrar neste tipo de equipamentos. A facilidade de instalação é outro ponto muito forte.
O sistema é realmente plug and play. Não obriga a alterações na moto e fica perfeitamente integrado no conjunto, como se sempre lá tivesse estado. No dia a dia, o G7 destaca-se também pela facilidade de utilização e pelo funcionamento estável. Durante os testes, tudo funcionou de forma fluida, sem falhas, sem desconexões e com uma resposta rápida aos comandos, o que transmite bastante confiança em utilização real. O funcionamento com a Wonder Wheel é, sem dúvida, um dos grandes destaques. A possibilidade de controlar praticamente todas as funções, incluindo navegação, música e menus, sem tirar as mãos do guiador, faz toda a diferença em termos de conforto, acima de tudo. Segurança. A isto junta-se ainda a possibilidade de adicionar o sistema de duas câmaras Full HD, que acrescenta uma camada extra de segurança e registro de condução. Especialmente interessante para quem faz muitos quilómetros ou viagens longas. Não é o sistema mais barato do mercado, isso é verdade, mas aqui percebe-se claramente onde está o valor. Paga-se pela integração total com a moto, pela estabilidade do sistema, pela qualidade de construção e por uma experiência de utilização muito mais próxima de equipamento original. Se tiveres alguma dúvida sobre o Next Ride G7 ou quiseres que eu teste alguma funcionalidade específica, deixa aí nos comentários que eu tento responder a tudo. Se estiveres interessado em adquirir um, encontras o link na descrição do vídeo e, usando o nosso código MotorCyclesOnTour, tens ainda 35% de desconto na compra de qualquer um dos modelos do G7, M7, G6 ou M6. Se gostaste do vídeo, deixa um like, subscreva o canal para mais conteúdos sobre motos e tecnologia e ativa o sino para não perderes os próximos vídeos. Vemo-nos no próximo vídeo, boas curvas!